Bom dia a você, querido amigo, irmão, que nessa manhã dessa terça-feira está ligadinho conosco em mais uma live. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma abundante, que Deus possa nessa manhã trazer a paz ao seu coração, essa paz que a palavra de Deus diz que excede todo entendimento. Nós estamos nesse momento, são 7 horas e mais 37 minutinhos, e você talvez veja esse vídeo na parte da tarde, da noite, então a você muito boa tarde, muito boa noite, mas nesse momento que estamos em tempo real, nós damos a você o nosso muito bom dia. Somos o Desperta Débora da Igreja Evangélica do Calvário, Ministério Kingdom, e estamos mais uma manhã para meditarmos juntos nesse devocional, uma breve meditação da palavra, aonde vamos juntos orar, apresentar a nossa casa, apresentar os nossos filhos. Você já orou pelo seu filho hoje? Essa é uma pergunta que todas as mães deveriam se fazer todos os dias. Já oramos pelo nosso filho hoje? E você que ainda não conhece o Ministério Desperta Débora, que você possa visitar o site, conhecer um pouco mais sobre o ministério, sobre tudo que envolve o Ministério das Déboras. Você pode acessar o site www.despertadebora.com.br. As Déboras são mães de oração, são mulheres intercessoras que se colocam na brecha, que ouviram o chamado do Senhor para não se conformarem com os seus filhos nesse mundo que nós vivemos, mas para que, orando pelos seus filhos, possam vê-los na presença de Deus, verdadeiramente convertidos, porque muitas vezes os jovens estão dentro das igrejas, mas não estão convertidos ao Senhor. Então, o desejo do coração de uma Débora é que os seus filhos verdadeiramente se rendam de todo o coração ao Senhor. É que em cada escola, cada faculdade, em cada lugar, Deus levante os nossos filhos como missionários, como aqueles que são portadores das boas novas. E não precisa ir para um outro país. Muitas vezes pensamos que para ser um missionário, Deus tem que nos delegar para outro país. Nós podemos ser missionários aonde estamos plantados pelo Senhor, dentro das nossas igrejas, onde nós estamos, no seu bairro, na sua vizinhança. Seja um portador das boas novas do Senhor, e é isso que nós desejamos aos nossos filhos. Se Deus tiver um chamado para que eles possam estar indo em missões para outro lugar, glória a Deus, a vontade dele é soberana. Mas Deus, ele nos levanta onde nós estivermos, se assim nós tivermos o coração voltado para ele. Mas nessa manhã, eu gostaria de te convidar para que juntos, ontem eu estava conversando com meu esposo a respeito de um texto e me chamou muita atenção. E eu queria, hoje, na verdade nós estávamos conversando sobre uma outra passagem de um rei que ficou enfermo. E de repente nós chegamos a esse outro texto. E eu gostaria hoje de compartilhar então com você. E que nós possamos então, brevemente, se você puder pegar a sua Bíblia, ou você que acompanha a sua Bíblia pelo celular, mas que nós possamos nesse momento estar juntos, buscando essa presença através da palavra de Deus. Eu só te peço uns minutinhos, eu estou tentando compartilhar a página para que nós juntas possamos meditar. Mas vamos lá, queria que você abrisse
no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 16. E nós vamos dar uma passeada breve na Bíblia. E eu queria que você, se assim pudesse fazê-lo, você já deixasse a sua Bíblia aberta lá no livro de Marcos. Nós vamos dar um pulo de 2 Crônicas lá no livro de Marcos. Se você puder, então, 2 Crônicas, capítulo 16 e o livro de Marcos. Diz assim a palavra do Senhor. E caiu Asa, doente dos seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes buscou aos médicos. Nós estamos vivendo todo esse contexto e nosso coração, ele sente a dor do outro, não é? Quantas mães que estão passando pelos problemas, porque se dizia muito que os jovens, eles seriam assintomáticos dentro dessa questão do Covid-19, e nós temos visto que muitos jovens têm sido acometidos dessa enfermidade. Então, o isolamento é necessário para todos, né? Nós chamamos muita atenção dos jovens nessa questão, porque ainda que sejam de fato assintomáticos, como a maioria, mas existem as exceções, eles podem ser portadores em seus lares para contaminar os seus pais. Mas o que nos chama atenção não é isso. O que nos chama atenção aqui é um posicionamento. Ontem, conversando com o pastor Marcos, quando nós voltávamos do culto, né? Para aqueles que desejarem, nós estamos indo para a casa de Deus para fazer o culto online, onde não há ninguém, né? Não é aberto ao público. Nós estamos seguindo o decreto, né, do nosso governador, das nossas autoridades, pois a palavra do Senhor nos ensina a ser prudentes, não é? E a prudência, pela palavra de Deus, orientados então a obedecermos às nossas autoridades, nós vamos ali para a casa do Senhor, fazer os cultos ao vivo, em tempo real, para que você, na sua casa, possa ser uma extensão da igreja, para que naquele momento o seu lar, a sua casa, possam estar junto conosco, cultuando ao Senhor. E nós ali então retornávamos, e Deus havia ministrado ao meu coração uma palavra para compartilhar, porque nós sempre temos a todo mês o culto das Déboras, né? Todo final do mês. E eu conversava ali com o pastor, ponderava algumas coisas com ele e falava com ele, relatava a ele o que Deus havia colocado no meu coração para ministrar. E de repente nós entramos num outro contexto e chegamos ao rei Asa. E ele falava: filha, olha a diferença desse rei. Enquanto aqueles que buscam a Deus encontram respostas no Senhor, ainda que a resposta de Deus seja não, ela é uma resposta de Deus, a nossa oração. A resposta de Deus, ela não é como nós queremos, ela é como Deus quer que seja, porque Ele é soberano. O Senhor é a autoridade máxima sobre toda a terra. Ele criou, Ele fundou. Ele perguntou a Jó: aonde você estava quando todas as coisas foram criadas? Então, quem somos nós, vasos de barro, para contender com o oleiro em seus desígnios, em todas os seus sonhos para cada um de nós, os seus desígnios para nós são perfeitos. E Asa, ele foi um rei que ele começou bem. Ele viu tudo que seu pai havia feito de mal
E ele decidiu no seu coração que ele iria fazer diferente. Asa, ele tirou a idolatria do meio do povo de Deus. Asa buscava o Senhor nas guerras, nas lutas. Ele orava, ele buscava a direção, o direcionamento de Deus. Mas em determinado momento, Asa começou a fugir daquilo que Deus tinha para ele. O que nós percebemos com isso, queridos, é que muitas vezes nós começamos muito bem. Nós estamos ali alinhados com Deus, firmados na visão espiritual. Asa, então, ele foi alertado pelo profeta de Deus. E sabe o que ele fez? Ele condenou o profeta. Veja lá na palavra, vamos juntos. Um pouco mais adiante, a palavra do Senhor, lá no versículo 7, versículo 7. Deixa eu ver um pouquinho mais adiante. Eu havia marcado aqui, só para nós não nos perdermos, estarmos na palavra. Sim, porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou das suas mãos. Versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Queridos, Asa começou muito bem, mas em determinado momento, Asa procede loucamente. Asa, ele se perde da vontade de Deus, porque a palavra do Senhor, ela nos mostra que aquilo que havia na casa do Senhor, Asa oferece a um rei iníquo, pagão. Eu estava tentando achar aqui o texto que eu havia marcado, mas ele tira aquilo que havia, os utensílios, ele mostra todas as suas riquezas, ele abre as portas para aquele que não deveria abrir, ele quer fazer uma aliança com aquele que não deveria fazer. Ele sai da visão que Deus havia dado, de todo o direcionamento, de todo o alinhamento que ele estava para com Deus. Asa se perde. E como diz o texto da palavra, ele age então loucamente, porque, queridos, aquele que se perde de Deus e começa a agir fora da vontade do Senhor, é louco. Hoje mesmo podem pedir a tua alma, não é assim que diz o texto da palavra de Deus? Louco. Queridos, nós vemos que há uma linha muito tênue para que nós venhamos a perder a visão daquilo que é de Deus. Asa, então, ele fica doente. Asa, então, ele tem uma enfermidade em seus pés. A palavra do Senhor diz: caiu Asa doente dos pés no ano 39º do seu reinado. Ou seja, 39 anos ele reinou. Tudo ia bem para que no finalzinho Asa se perdesse. E diz a palavra que, contudo, nessa enfermidade, ele fez uma opção. Ele preferiu buscar os médicos a buscar ao Senhor. Veja bem, aqui não diz que você deve buscar o Senhor e deixar os médicos. Entenda bem, aquilo que estava no coração de Asa, Asa preferiu confiar que os médicos o curariam do que o Senhor, se ele buscasse a Deus, pudesse curá-lo. Os médicos são instrumentos de Deus, não é?
E temos esse testemunho na vida do pastor Marcos. Eu estava vendo uma lembrança do Facebook alguns dias atrás, e tem 8 anos que o pastor Marcos passou pelo Vale da Sombra da Morte, e os médicos foram instrumentos de Deus naqueles 45 dias tão difíceis. Os médicos foram instrumentos de Deus quando eu tive uma crise de vesícula que teve que ser tudo de emergência, queridos, mas nós buscamos a Deus constantemente e confiamos que Ele, o Senhor, é que estará nos guardando. Ele, o Senhor, é que estará cuidando de nós, usando a quem quer que Ele queira, usando os médicos, usando pessoas para cuidarem de nós, mas entenda a primazia, a quem você deve buscar e confiar, nos homens, em situações ou no Senhor. E esse contexto, como nós estamos vivendo uma época de Covid-19, estamos vendo mortes próximas a nós e como nosso coração dói, sangra de sentir a dor do outro. Nesse momento, queridos, toda a nossa confiança deve estar no Senhor, porque seja qual for a resposta, Deus, Ele tem o melhor. Sempre, nunca duvide que Deus, Ele tem o melhor, ainda que a resposta de Deus ela seja não, porque os tesouros, as riquezas de Deus, elas ultrapassam todas as riquezas desse mundo, e a maior riqueza que nós temos, ela é a nossa eternidade com o Pai Celestial. Aquela que Jesus veio conquistar para nós, porque estávamos perdidos, pecadores, sem acesso à sala do trono, sem acesso ao nosso Deus. E Jesus, então, Ele vem para restaurar essa comunhão, para restaurar esse acesso, para que o véu seja rasgado e nós possamos adentrar a sala do trono e ter essa intimidade e ter essa comunhão com o Pai. Jesus vem para desfazer todas as obras do diabo, para tomar as chaves da morte, o último inimigo a ser vencido. A morte, ela não vai ter domínio. Quem tem domínio da tua vida é Jesus, é o Senhor, porque mesmo que você parta desse mundo, você não morrerá para a eternidade, você viverá com Jesus, para Jesus eternamente. E nós vemos então, eu queria, para que nós pudéssemos comparar duas situações. Asa, então, ele coloca no seu coração a confiança em homens, ele deixa de buscar a Deus. Asa, então, ele lança aquele homem à casa do tronco e se alterou, diz a palavra de Deus no versículo 10, grandemente contra aquela palavra, contra aquele homem que alertou a ele que ele estava agindo de forma louca, imprudente. Na maioria das vezes não é assim. Quando Deus nos dá uma palavra para exortarmos alguém, porque aquele que está vivendo dentro da situação, muitas vezes ele não consegue enxergar certas coisas. Mas Asa, então, ele não aceita aquela palavra. Quantos pastores, eles são, muitas vezes tão machucados, porque cuidando das vidas, cuidando das almas, eles querem alertá-las, eles querem exortá-las, e as palavras não são aceitas. As pessoas, elas só querem palavras que massageiem o ego, que digam para ela que tudo vai bem, que o melhor vai acontecer. E nós sabemos que na nossa vida, o melhor de Deus, Ele tem para nós, mas desde que continuemos com os olhos voltados, o coração voltado ao Senhor.
Nós então vamos lá para Marcos, no capítulo 5, quando o homem de uma posição muito grande, ele chega ao Senhor, capítulo 5, versículo 22, e aquele homem chamado Jairo, ele se prostra diante do Senhor. E prostrando-se aos pés do Senhor, ele roga e diz: a minha filha está muito enferma. Eu rogo que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela sare e viva. Nós vamos lembrar que durante todo esse contexto em que Jesus, então, ele se encaminha com Jairo para a casa de Jairo, nós vamos nos deparar com a mulher do fluxo de sangue que toca no Senhor, que crê que apenas tocando nas vestes do Senhor, ela seria sarada, curada daquele mal. Quantas vezes ouvimos, queridos, talvez na sua caminhada como cristão, você tenha ouvido essa palavra muitas e muitas e muitas vezes, mas Deus, a cada vez que nós ouvimos uma ministração, Ele fala de forma diferente ao nosso coração. E eu apenas queria trazer à sua memória que naquele momento, então, que Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue, chega então uma má notícia. E aqueles homens que chegam dão uma notícia a Jairo e diz: a tua filha já está morta, por que continuas enfadando o mestre? E sabe qual a resposta de Jesus? Você sabe, você já ouviu. E você que ainda não ouviu, está lá no versículo 36. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. Ele vira para Jairo e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Diga isso para o seu coração nessa manhã. Não temas, crê somente. Eu posso ouvir Jesus falar: Andréia, não temas, crê somente. Será que você pode ouvir isso hoje, nessa manhã? O Espírito de Deus ministrando ao seu coração. Nós estamos falando de situações de enfermidade. Sim, Jesus cura a filha de Jairo. Mas eu quero te dizer nessa manhã: não temas, crê somente. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Asa não confiou no Senhor. Asa morreu de uma doença dos seus pés. Asa se desviou da visão de Deus. E a palavra do Senhor, lá no livro de Hebreus, ela fala para nós no capítulo 6. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho, que para com o seu nome mostraste enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Ontem, a consagração nacional do Desperta Débora falava sobre a esperança, sobre o Vale dos Ossos Secos. E hoje, nessa manhã, o versículo 12 diz: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. A promessa maior de Deus para nós é a salvação, é a vida eterna. Ainda que tudo esteja difícil, querido, ainda que doa, que machuque o nosso coração, não temas, crê somente. Eu ontem, e algo que machuca muito meu coração, eu sinto, porque é a dor que eu já senti como mãe. Filhos de pastores são muito observados, julgados, criticados.
E ontem nós víamos uma situação que nós compartilhávamos com as Déboras, a dor de uma mãe, pastora, cantora, figura pública, e que há pessoas que cobram uma posição como se dependesse dos seus pais. Os pais ensinam a criança o caminho que deve andar. Os pais mostram à criança aquilo que eles aprenderam. E o maior aprendizado que nós podemos dar para o nosso filho é o nosso testemunho de Deus, para que eles guardem isso na memória. Porque o nosso testemunho dentro da nossa casa, diante das situações, elas falarão muito mais do que as nossas palavras. Como você se comporta diante de uma adversidade? Como você se comporta quando a má notícia chega à sua casa? Você pragueja? Você murmura? Você fala contra Deus? Você amaldiçoa a situação, a sua família? Qual é o seu posicionamento? É bem certo, querido, que nós não somos perfeitos e as pressões, muitas vezes, elas nos fazem, abater, enfraquecer. Mas uma coisa é nós nos abatermos, outra coisa é nós nos revoltarmos contra Deus e deixarmos de crer nas promessas e deixarmos de viver as promessas de Deus. E quando eu via aquela mãe, ela desabafando, porque são milhares e milhares e milhares de postagens, muitos apedrejam o filho dessa mulher, outros, como eu creio que todas as Déboras farão, é adotar o nome do Lucas em oração. É profetizar sobre o Lucas que ele é do Senhor. É demonstrar o amor de Jesus e apoiar essa mãe, porque uma mãe nunca desiste do seu filho. E há pessoas com muita maldade no coração, porque elas, em vez de estender a mão e entender, queridos, seja qual for a situação, vícios, prostituição, homossexualismo, pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. E há pessoas que apedrejam, não, fulano tem um pecado que é terrível. Meu Deus. Existe pecado maior do que o outro? Pecado é pecado. E nós não conhecemos o coração. Porque talvez aquela pessoa que esteja pecando, aquele jovem, aquele homem, aquela mulher, viva uma luta constante. Alguns tentam tirar as suas vidas porque não acham forças para lutar contra o diabo, o adversário que está agindo naquela vida. Cabe a nós, então, você mãe, você pai, não desistir do seu filho. Ame-o, não concorde com os erros dele. Sempre no amor, nunca no erro. Esse é meu lema com meus filhos. Que o amor de Deus, ele se move em nós pelos nossos filhos. E ainda que eles não queiram ouvir, nós vamos falar a verdade. Nós não vamos compactuar com o erro. Mas nós não vamos perder a visão de Deus. Nós temos a escolha. Nós vamos confiar em Deus ou nós vamos confiar em homens e em circunstâncias? Confie em Deus. Não temas, crê somente. Mas o não temas, crê somente, você deve continuar buscando ao Senhor. E não há nada que constranja mais o coração de uma mãe do que sentir a dor de uma outra mãe. Só a mãe que já sentiu essa dor de ter o seu filho apedrejado, julgado, ao invés de abraçado, entende uma outra mãe. Queridos, nós acabamos mudando, o foco. Eu te peço perdão, mas eu creio que Deus, Ele nos instrui em todas as coisas. Nós falávamos da visão dentro de uma questão de enfermidade, mas
Isso pode ser em todas as áreas da nossa vida, como mulheres, como Déboras, homens de coragem, jovens. Não percamos o foco de Deus, seja qual for a situação que nós estivermos vivendo, e estamos vivendo em tempos de adversidade, estamos vivendo em tempos de enfermidades, estamos vivendo em tempos de más notícias, notícias que vêm para mexer com o nosso emocional, nosso psicológico. Não temas, crê somente. A esperança que nos está proposta é muito maior do que tudo isso que nós podemos imaginar. Então creiamos, esperando com paciência a promessa. E as promessas de Deus, elas se cumprirão em nossas vidas, eu creio. Seja qual for a circunstância, creia nessa verdade da palavra de Deus. Amém? Eu queria te convidar nesse momento para nós orarmos. Eu não sei se há outros pedidos de oração. Tânia, bom dia. Bianca também está ligadinha conosco. Louvado seja o Senhor pelo Instagram. Eu não sei se eu consigo. Eu peço perdão porque às vezes eu vejo aqui os comentários e não sei aonde eu toco aqui que a tela ela fica escura. Déboras de Araruama, glória a Deus, nossa amada Sandra. Ontem, nós temos vídeos de Déboras que vêm edificar o nosso coração. Nós temos ali o vídeo das Déboras de Araruama com a Débora Sandra trazendo ao nosso coração, né, uma palavra de Deus. Então, participe, esteja sempre ouvindo palavras que venham edificar a tua fé. Cuidado com as más notícias, porque se você ficar focado em jornal, em Covid, querido, a sua alma vai se abater. Ministre ao seu coração, através do Espírito de Deus. Ouça palavras que venham do coração de Deus. Amém? Bom dia, Roberta, nossa auxiliar aqui do Desperta Débora IEC Bosque Fundo. Geraldo, meu padrasto, bom dia, querido. Deus abençoe sua vida, a vida da minha mãe. Amém, Jesus. Fiz de novo, escureci a tela, gente, me perdoe. E depois eu não sei como fazer de volta. Roseli, Deus abençoe sua vida, querida. Tânia Cristina, o Senhor te abençoe. Keila Mendes, nossa amada Leoni, lá de Cascavel, Paraná, sempre ligadinha conosco. Elizabeth Alves. Alguém já deu o texto para Keila? Keila foi em 2 Crônicas. Eu vou colocar aqui direitinho. Mas pra gente... 2 Crônicas, capítulo 16. Entre o verso 7 e 12. Mas depois eu posto direitinho. Tânia, Roseli, Bianca, Marli, irmã Marli, sua filha Laís. Vamos colocar o nome da Laís em oração. Amém? Se você tiver o seu pedido para nós colocarmos, nós vamos estar levando hoje para a igreja mais tarde. E os pastores têm orado, têm apresentado diante do Senhor. E se não der tempo agora, querido, você pode estar enviando inbox mais tarde, que nós vamos estar levando. Francisca Carvalho, Deus abençoe, querida. Filha do coração. Gideane. Rita, bom dia, Rita. Deus abençoe sua vida, querida. Amém.
vamos orar. Nós temos muitos nomes nessa manhã. Nós continuamos orando por alguns, né? Que, glória a Deus, estão melhores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos notícias de que a Elaine, filha da irmã Esmeralda, está melhorando. Graças a Deus por isso. Mas nós continuamos orando pelo Elton, pela Maria Elizabeth, pelo Arthur, aquele bebezinho de 11 meses, já está em casa, mas ainda continua sendo medicado. O Anderson, da região dos Lagos, está entubado, né, com Covid. O senhor Alberto, que sofreu uma queda, está na UTI, do Alberto Torres. A Ivone, que graças a Deus tivemos notícias, né? A Ivone conseguiu dormir, ela teve uma boa noite de sono. Continuamos orando pela Ivone, que tem lupus. Continuamos orando pela família da Denise, pela família da Adriana. Estamos orando também pela Maria José. Estamos orando pelo Ramon, filho da nossa irmã Carla, que também está com o Covid. Pela Daniele, pelo Daniel, pela família do Fabiano, né, que a irmã Célia ontem partiu. Pela família, a cantora Sara Farias, que perdeu sua bebezinha Aurora, que nós também estávamos orando. Nós estamos orando, não é, por tantos filhos que os seus pais têm pedido oração. Temos aí 4 Tiagos, temos a mamãe da irmã Rubenilde, que tem 90 aninhos, também precisa das nossas orações. A esposa do pastor Oséias. Yolanda pede por Danúzia Farias, pela saúde da Danúzia. A Deise, que é bombeiro no Rio de Janeiro, está com Covid, está com isolamento. O Raine, que estávamos orando, ontem tive notícias que o Raine foi internado, teve que ser entubado. O Gabriel e a Beatriz, oremos para que Jesus possa estar tocando esses corações. O Lincoln, que é um bombeiro também de 50 anos, teve que ser entubado por causa do Covid. Oramos pelo Mateus, pelo Pablo, para que sejam tocados pelo Senhor, possam se render ao Senhor. Oramos pelo Tiago, genro do pastor Carlão, que também está com Covid, toda a sua família, esposa Késia e filhos sejam guardados, que estão na mesma casa. A Ana Carolina, que também está com Covid, e agora pela Laís, pela Gideane. Queridos, são muitos nomes, muitos, né? Nós temos aqui outro Ramon, que está desaparecido desde sexta-feira. O Ramon, ele é esposo da Larissa, que é sobrinha da nossa irmã Rose, da região dos Lagos. Então, oremos. A Laís, a Larissa, ela está grávida, finalzinho de gravidez. Então, imagine o desespero de alma da Larissa. Queridos, são muitos pedidos. O Lucas, filho da nossa irmã em Cristo, porque antes de ser qualquer outra coisa, ela é nossa irmã em Cristo. A Eixla, a Júlia, da minha querida Mariane, lá de Imperatriz, Maranhão, e tantos outros, queridos, que nós estamos orando e colocando diante do Senhor. O Caio, tantos outros jovens. É momento de nós ligarmos a nossa fé. Você aí na sua casa, eu aqui. Mais tarde estaremos na igreja. Se você quiser estar ligadinho, 19h30, nós vamos estar ouvindo uma palavra sobre escatologia. Você que não tem o culto online hoje da sua igreja, vem com a gente pela equipe Calvário em Marcha no Facebook, pelo Instagram IEC Kingdom. Mas vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, Jesus querido, nós entramos em Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, por essa graça tão maravilhosa que nos está proposta, que é um favor, Senhor, que Tu nos faz, que nós não merecemos. E nós estamos muito mal acostumados, Deus. É verdade, Pai. Nós estamos mal acostumados com a graça.
tão mal acostumados que muitas vezes esquecemos de agradecer por tantos milagres. Milagres que muitas vezes não enxergamos, milagres que muitas vezes não damos valor. Cada dia, Senhor, que vivemos é um milagre. E nós hoje queremos, em primeiro lugar, te louvar pelo milagre da vida, Jesus. Porque enquanto há vida, mesmo, Senhor, como ontem víamos ali, Senhor, ainda que os ossos estejam secos, que pode trazer de volta a vida. Ah, Senhor, aquele filho que está perdido, Pai, aquele filho que as pessoas, Pai, parece que muitas vezes querendo, Senhor, que morra mais rápido. Ah, Jesus, mas Tu és aquele que levanta. O Senhor é aquele que levanta o que está caído. O Senhor é aquele que tem prazer, Senhor, em usar as coisas loucas, desprezíveis, Senhor, para confundir aquelas que se acham sábias, aquelas que se acham, Senhor, muito, Senhor, conhecidas e atentas e santas. Jesus, nada é impossível para Ti, nada. Tu és Deus que pode pegar qualquer circunstância e transformar. É só estar dentro da Tua vontade. Pai, nós cremos que é da Sua vontade salvar o perdido, Pai. Nós cremos que é da Sua vontade, Jesus, porque a Tua palavra diz que Tu tens prazer, Senhor, em salvar o homem. Jesus, que haja salvação nessas vidas que estamos orando, Pai. Que, Senhor, antes de qualquer outra coisa, porque ainda que oremos pela cura, Senhor, nós oramos pela alma, pela salvação, pela vida eterna. Ah, Jesus amado, Senhor, olha esses jovens, Pai. Senhor, olha essas circunstâncias. Hoje falávamos, Senhor, de escolhas, de posicionamento, Senhor, de como, Senhor, nós podemos, Deus, escolher, Pai. Escolhemos, Senhor, servir, não queremos perder a visão do reino de Deus, não queremos perder a visão da Tua palavra, Senhor, da sã doutrina, não queremos nos misturar, Pai, com as coisas do mundo, não queremos fazer, Deus, aquilo, Senhor, que Teu coração se entristece. Ah, Jesus, nos ajude, Pai, nos ajude. Nos ajude, Jesus. Que não venhamos a limitar o Teu poder, que não venhamos a limitar, Senhor, o Teu agir, o Teu mover. E muito menos, Senhor, que não venhamos a matar com palavras, Deus. Que não venhamos, Senhor amado, a julgar, Senhor, porque tantas vezes falamos que possamos sentir a dor do outro, Senhor. A dor daquela mãe, Senhor, que vê o seu filho nas drogas, que vê o seu filho no alcoolismo, Jesus. Aquele que vê o seu filho se prostituir, andar com tantas mulheres. Aquela mulher, Senhor, aquela filha, Senhor, que anda com tantos homens, Senhor. Aquele filho, Senhor Jesus. Aquela filha, Senhor, que está, Senhor amado, na homossexualidade. Ah, Jesus, aquele filho, filha que não quer nada com Deus e que acha que tudo está bem, Senhor, que é só fazer, como eles dizem, o bem e não fazer mal a ninguém. Ah, Jesus, são tantas coisas, Pai, mas que nós possamos nos colocar na brecha, Senhor, e pedir, Pai, Deus,
ver os filhos longe de ti, Pai. E que aquela mãe que via seu filho indo para a igreja, Senhor, não quer quantos, Pai, quantos desviados dentro das igrejas, Jesus. Quantos precisando de um encontro contigo, quantos precisando, Senhor, de um renovo, de um refrigério. Quantos, Senhor, cedendo, Senhor, as concupiscências da carne, Jesus, e uma luta constante, Pai, porque aquele que te conhece, Senhor, é certo que ele não tem prazer, Senhor, em pecar, em estar no erro, Jesus. Ajude esse homem, essa mulher, esse jovem, Senhor. Ajude-o, Senhor, a vencer a sua carne, a vencer, Senhor, os dardos inflamados de Satanás, que eles batam no escudo da fé. Ah, Jesus, ensina esse homem, essa mulher, esse jovem, a nós, a cada um de nós, a usarmos as armas espirituais, Senhor, para lutarmos o bom combate, Jesus, e perseverarmos até o fim, até aquele grande dia em que o Senhor irá nos chamar. E nós aqui então terminaremos a nossa carreira, Pai, mas que até lá nós possamos deixar um legado de fé, Senhor. Ah, Deus, nós pedimos por misericórdia, Senhor, que haja cura, Jesus. Aqueles que estão entubados, precisando, Senhor, de um toque de cura, nós te pedimos, Senhor, visita os hospitais nessa hora. Senhor, guarda os médicos, Senhor. Assim como meu filho, Senhor, a minha nora, que são profissionais, Senhor, que tem que ir para o trabalho, cuidar de pacientes, Senhor. Deus, muitos outros, Senhor, também estão tendo que trabalhar, Jesus. Guarda-os em ti, Senhor. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a esses, Pai. Porque, Senhor, eles também têm suas famílias, Senhor, e se preocupam de estar, Senhor, se contaminando, contaminarem suas famílias. Guarda-os, Senhor, por misericórdia, Jesus. Deus, não é pelo muito falar que seremos ouvidos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Nós te agradecemos, Deus, porque cremos que Tu estás no controle de todas as coisas. Toma cada Débora em Tuas mãos, Senhor. Levanta mais mulheres comprometidas, chamadas a orar, a estar, Senhor, intercedendo. Levanta, Senhor, homens de coragem, valorosos, Jesus, para estarem na brecha, para estarem, Senhor, cuidando das suas famílias, como sacerdotes do lar, Senhor. Levanta jovens para honrar os seus pais, jovens para lutar, Senhor, em suas casas, Senhor, na mesma fé, Senhor, com seus pais. Ah, Jesus querido, nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Clamamos, ajuda-nos, Senhor. Dentro da Tua palavra, que não venhamos a fazer escolhas distorcidas, Senhor, mas venhamos a fazer como o exemplo de Jairo, que reconheceu o único que podia salvar a sua filha. Não fazer como Asa, Senhor, agindo loucamente, Jesus, não. Nosso coração, não temas, crê somente. Assim, nós oramos a Ti, Senhor, em unidade, ligando na terra e no céu, Pai. E agradecidos somos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Querido, querida, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua terça-feira, que Deus te dê uma terça-feira
abençoada, que você possa estar conosco 19h30 no culto ao Senhor, uma palavra, um estudo de escatologia que tem sido abençoado e abençoado vidas, nos esclarecido dentro da palavra. Então, fica ligadinho, 19h30 através do Instagram, IEC Kingdom, segue lá, entra lá no Instagram, você que tem, segue lá. Você que tem o YouTube, se inscreve lá no nosso canal, IEC Kingdom, Igreja Evangélica do Calvário. Você que tem o Face, Calvário em Marcha, adiciona no seu Face. E você que quiser a Rádio Shalom no seu celular 24 no Google Play, o aplicativo Rádio Shalom IEC Kingdom, gratuito. Você baixa pelo Google Play e a hora que você quiser ouvir um áudio de qualidade na transmissão do culto, é só você dar o play lá no aplicativo. Amém? Queridos, queridas, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos ter surpresas, hein? Fica ligadinho, porque nós vamos ter surpresas nesse mês de maio. Mas já entrei em contato, mas eu não vou contar agora. Mas nós vamos ter palavras abençoadoras para as nossas vidas nesse mês de maio, e eu creio que edificarão muito a sua vida, o seu coração, a sua casa. Amém? Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração e até amanhã. Shalom.